Eu participei de uma palestra para fazer preparação para o batismo, porque eu senti no meu coração de que eu devia me batizar, conforme o batismo de Cristo, que quando a gente reconhece que a gente é nova criatura, que a gente foi tocado por Jesus e que a nossa vida já não é mais a mesma, que no caso eu decidi por seguir a Cristo, a ter uma vida baseada nas Escrituras e nos princípios cristãos. Então eu decidi me batizar. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Mas aí lá na hora da palestra teve uma pergunta assim. Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você acredita que Deus era de carne, né? Carne e osso, como nós? Como é que você imagina Deus? E na hora eu respondi que, para mim, né, Deus é espírito. Só que assim, foi muito interessante que na hora eu me lembrei muito claramente, eu queria até ter dito esse testemunho na hora, mas eu estava com muito sono, não sei de onde saiu tanto sono no momento dessa palestra. Eu nem sinto tão cansaço assim durante o dia, mas na hora eu estava com muito cansaço, para não me deixar realmente prestar atenção, mas eu consegui ficar atenta. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo em maio de 2021. E nós estávamos em pandemia, estava um pico bem alto na época do Covid. E aí, assim, eu nunca fui de ficar indo muito na igreja, ia na missa, que eu era católica, e eu ia na missa, como sempre, voltar para casa, às vezes ia eu com meu filho, mas naquele ritual mais de que a gente tinha que ir. Sempre foi assim, tinha que ir, eu não achava ruim, mas também não era frequente, não participava de nada, era só assim. Aí, de repente, a partir desse mês, assim, por volta desse tempo, eu comecei a acordar às 3 horas da manhã, frequentemente. Sempre acordava às 3 e pouco, quase chegando às 3 horas, e era incrível. Eu não conseguia ficar na cama, perdi o sono praticamente todinho. E aí, por alguns minutos, não era o tempo todo, não. Mas aí eu levantava, ia pra janela, ficava conversando, às vezes eu ficava conversando com Deus, lembrava. Aí um dia, era 24 de maio, aí eu cheguei na janela do meu quarto, na janela do quarto dá pra ver direto o céu de uma forma assim bem grandiosa, assim, você vê bastante mesmo do céu. E aí nesse dia, o céu estava maravilhoso, tinha uma lua bem grande, dava pra ver um planeta, e dava para ver algumas estrelas. Mas o azul da cor do céu era extremamente maravilhoso. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, que céu mais lindo, Deus. Você precisa ver que céu mais maravilhoso o Senhor fez. Mas você tem que ver daqui de baixo, olha com os meus olhos. Porque daí de cima você não vai conseguir ver. Nesse instante, passou-se uns segundos, surgiu uma nuvem muito grande no céu, muito grande, assim, formou um rosto gigante, muito gigante, com os olhos, com o nariz, boca, a aparência, assim, parecia até que tinha barba também, mas era só tipo como se fossem silhuetas em nuvens. Não tinha brilho nem nada. E os olhos da nuvem olhavam diretamente nos meus olhos. E foi muito nítido. E aí eu fiquei assustadíssima e falei assim, Deus? Jesus? Eu falei assim, mas eu tô falando com Deus que me aparece Jesus? Porque eu era muito nova, eu tava, né, praticamente, eu sempre fui cristã, mas nunca aprofundei na leitura da Bíblia, nem na religião, não. E aí, para mim, Deus, Jesus, né, a gente sempre tinha essa confusão, quem é Deus, quem é Jesus. E foi muito nítido para mim, na hora, de que aquele rosto era de Jesus, aquele rosto era de Jesus. E não era Deus, porque tipo assim, eu nunca vi Deus. Como é que esse rosto é de Deus, esse rosto é a cara de Jesus? Foi uma confusão muito engraçada, eu lembrando agora, né, lembro depois. Mas na hora era muito sério, era como se eu ficasse indignada, assim, não, mas eu tô falando com Deus, como é que Jesus aparece? E foi muito incrível, porque aí passou uns 5 segundos assim, e o rosto sumiu. Ele só olhou nos meus olhos e sumiu. E aquilo para mim mexeu com a minha vida para sempre. Eu lembro desse fato direto, que eu fico pensando assim, como que Deus ouviu as minhas palavras
no momento em que nós estávamos em pandemia, muita gente morrendo, muita gente necessitando de oração, muita gente pedindo, intercedendo, pedindo a Deus pela saúde de parentes, né, de familiares, até deles mesmos. E eu estava tranquila, minha família, ninguém nunca nunca passou por problemas de saúde por causa do Covid na época. E aí eu fiquei assim, como que eu fui ouvida? Sabe, eu me senti muito, muito feliz de ver que em bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, eu fui ouvida por Deus. E eu sinto que depois daquela época, desse tempo, eu fui encontrada por Jesus. Eu achava que eu tinha encontrado Jesus, mas na verdade Ele me encontrou. E foi mais uma novidade para mim, porque ser encontrada por Jesus é maravilhoso. E hoje eu fico muito feliz de ter sido encontrada por Jesus. E mais ainda por eu ter aceito Ele na minha vida, porque eu aprendi também que Ele encontra a gente. Só que muitas vezes Ele bate na nossa porta e a gente deixa Ele embora. A gente não aceita Ele e Ele não invade porta de coração nenhum. Então, assim, Ele bateu na minha porta e eu não tive dúvida nenhuma de que aquela presença era a melhor presença que alguém poderia ter de companhia. De que a presença de Jesus na vida da gente, meu Deus, eu não tenho um dia na minha vida que possa comparar a felicidade de quando eu estou na presença de Deus. Então, assim, eu busco mesmo, medito na palavra de noite. O que eu estiver fazendo, eu estou sempre com fone de ouvido, ouvindo a palavra, seja pregação, seja louvor, seja aprendendo sobre alguma palestra, por prazer, é por amor. Eu não faço por obrigação, não faço para ser melhor do que ninguém, não faço para saber mais do que ninguém. Eu aprendo por amor, para ser melhor, porque eu quero ser uma ser humano melhor para esse mundo. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma filha melhor. Eu sei que meu relacionamento com a minha mãe não é nada fácil, nunca foi. Talvez porque a gente se pareça muito. Eu tenho tentado mudar o meu jeito em coisas que eu vejo que eu não quero ser mais, que eu vi que prejudicava o meu ser com minha atitude com outras pessoas. Eu venho pedindo a Deus, eu não quero ser essa mesma pessoa. Com fé em Deus, eu vou ser melhor. E esses ensinamentos da Bíblia, eu estou quase terminando de ler a Bíblia. Eu fico muito feliz por esse ato, assim, de eu conseguir entender quando eu leio a Bíblia, porque no início que eu comecei a ler, eu não entendia. E aí, ao passar do tempo, Deus foi me dando entendimento, eu fui pedindo a Ele, fui insistindo. Hoje eu pego uma leitura para ler e eu tenho entendimento do que está falando. Eu fico muito grata por isso, eu sou muito feliz quando eu vou à igreja e eu me derramo, eu fico até com vergonha porque as pessoas ficam me olhando, porque eu choro muito, mas porque eu sinto muito forte a presença de Deus. É uma coisa mágica que acontece comigo, assim. Eu fico me sentindo muito feliz por isso. E eu quero ser uma pessoa assim que vai devotar a vida para Deus mesmo. Eu quero ser uma discípula de Cristo. Eu quero ser uma soldada do exército de Deus. Eu quero lutar por Ele, pelo poder de Deus aqui na terra, enquanto eu estiver viva. E eu quero, porque quando vir um apocalipse, acontecer tudo, eu acredito, eu peço a Deus que eu não esteja viva, porque eu quero que muitas pessoas, muito minha família cresça e muitas gerações ainda venham para melhorar esse mundo, então que demore a acontecer o apocalipse, embora a gente peça Maranata, a hora vem, né? Vem para salvar essa terra, vem salvar nosso povo, para que a gente tenha anos de vida e saúde, sem tristeza, sem dor, como Ele prometeu que vai ser. E eu creio que vai acontecer, mas eu não acredito que vai ser por agora, e eu espero que eu não esteja viva também, mas eu tenho certeza que eu estou vivendo para isso, para que quando o apocalipse vir e acontecer, eu quero que meu corpo seja levantado dos mortos e glorificado, como Deus, Jesus nos prometeu, e eu quero lutar como soldado de Cristo no exército celestial, da mesma forma que eu quero ser aqui na terra. Eu estou em luta, em busca de conhecimento, de batalhas espirituais. Na verdade, mais é conhecendo a Cristo e sendo como Cristo e querendo ser uma cópia de Jesus, porque a nossa luta não é contra pessoas, nem problemas, né? Sim contra potestades e os principados. Mas isso é uma coisa assim, né? Que eu vou avançando aos poucos em entendimento. E não tem nada que ferva mais no meu coração do que ser uma soldada de Cristo. Uma soldada do exército celestial.
E isso é ser intercessora do poder de Deus. É invocar o poder de Deus para cura, seja de curas espirituais, curas de familiares. Interceder o poder de Deus na terra. E esse é o meu sonho. É através disso que eu vou lutar por Deus, para que eu possa ser usada por Ele. Eu quero me colocar à disposição para viver os sonhos de Deus mesmo na terra. Se Ele tiver um sonho que Ele queira realizar e precisar de alguém que esteja disponível, eu quero ser essa pessoa que está disponível para isso. Então, por isso eu quero me preparar, eu quero me aprender mesmo, porque eu quero fazer parte dos sonhos de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus nessa terra. E ter vivido essas experiências, eu posso falar milagres por semana. Igual eu falei, eu não vivo milagres todo dia, talvez porque eu não perceba ou porque eu não provoque. Talvez eu não esteja provocando esses milagres todos os dias. Mas toda semana eu tenho um milagre para contar. Eu tenho uma experiência com Deus para contar, porque a busca de intimidade que eu tenho feito, intencional com Ele, me faz viver milagres toda semana. E isso até o meu filho, a minha família, são pessoas próximas, né? Elas não percebem, talvez elas nem saibam, mas a serem alvos de oração. E você está debaixo do favor de Deus, se faz viver milagres todos os dias. Então, assim, provoque os seus milagres. Busque intimidade com Deus, busque ter um tempo a sós com Ele, reserve tempo no seu quarto, feche a porta no secreto, busque a Deus e você vai encontrar um amor verdadeiro e o sentido da sua vida. Seja o que você estiver passando, esteja feliz, esteja triste, busque a presença de Deus. Se você está feliz, você vai ficar muito mais feliz. E se você estiver triste, você vai ver que você não tem motivos para ser triste quando você tem um Deus maravilhoso ao seu lado. Então, uma dica que eu dou: busque intencionalmente a presença de Deus na sua vida e você vai ver que você vai dar valor cada dia, cada hora que você tem, cada momento que você tem, que você vai ver que você quer aprender um pouco mais de Deus para poder ser uma forma de gratidão por tanta maravilha que Ele faz na nossa vida todo dia, toda hora, todos os dias. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Então já levanta agradecendo, já levanta feliz por aquele dia, por aquela nova oportunidade, porque é mágico, é maravilhoso. Então provoque os seus milagres. Um abraço.